Boa tarde. Desde a nossa última demonstração, a gente teve que fazer algumas alterações na distribuição do Ubuntu. A gente teve que configurar a rede interna como inet mesmo. Quando a gente loga no Ubuntu, a gente tem que modificar algumas configurações IPv4 para ele conseguir pegar a faixa verde. Que no caso do nosso Endian, está sendo o IP nessa faixa aqui do gateway, com essa máscara. E eu estou usando o próprio Endian como DNS por enquanto. Bom, fora isso não fiz nada ainda. Vou agora começar a configuração do Endian. Entra no Ubuntu, você vai navegar até o endereço de IP da faixa verde pela porta que ele te fornece. Isso você encontra no próprio Endian, na tela inicial. Ele informa aqui 192.168.0.15, que é o gateway, e a porta. A gente vai usar o mesmo IP, que é o da faixa verde, e tentar conectar, né? Aí ele vai dar o início do tutorial de configuração do Endian em si. Vamos lá, vamos passo a passo aqui. Vou escolher aqui minha língua, português do Brasil. Eu não estou na Europa. América, Bahia. Bahia. Isso. Aí ele vai dar aqui os termos de uso do software, a licença, né, para você aceitar, que eu acabei de ler, como vocês viram. E ele vai falar, você quer restaurar uma cópia de segurança? A gente está estruturando o Endian, então a gente não vai marcar isso com sim, né? Senão você aqui poderia, por exemplo, trazer de volta um export que você fez de uma máquina para outra quando você precisou formatar alguma coisa do gênero. Já estaria tudo configurado. Aí está pedindo uma senha de administrador e uma senha SSH. Eu vou botar uma senha aqui padrão, fica fácil de lembrar. Vamos ver se ele deixa eu botar uma senha bem simples. Ele deixou. Muito bem. Aí ele vai perguntar o modo de rede e o tipo de uplink. Seguindo com a instalação, ele vai selecionar aqui roteado no modo de rede e deixar a zona vermelha como DHCP mesmo. Aí ele vai dar os padrões para as outras zonas que você pode configurar, como DMZ ou a zona de Wi-Fi. Nesse momento eu vou deixar tudo no padrão mesmo. E aqui ele reinforma a zona verde que a gente já está conectado via ela, né? Aqui é a intranet. E se você quer mudar a interface, qual vai ser a verde e a vermelha, você já pode também alterar aqui. Porém a gente vai deixar assim porque já está funcionando, né? Mesma coisa para vermelha, se você quiser definir o tamanho dos pacotes pelo MTU, você já bota aqui. Quiser criar um Mac, você já pode criar aqui para ter acesso. Vamos deixar o DNS por enquanto como automático e seguir a instalação. Configurar um e-mail padrão do administrador. Bom, eu vou deixar por enquanto o meu e-mail padrão. Ou vou deixar tudo em branco na realidade, porque isso aqui a gente ainda nem tem um servidor SMTP. Então não tem como testar a funcionalidade de e-mail. Parabéns, o setup de rede está pronto. Clique em OK para aplicar a nova configuração. Vamos lá aplicar e ver se está tudo ok mesmo. Sua configuração foi salva. Por favor, espere enquanto o serviço dependente seja recarregado. Isso pode demorar 1 minuto. Lembrando que você pode ter acesso a essa configuração através de controle de acesso de rede no proxy HTTP.
Bom, deixa eu ver o que está acontecendo na outra. Deixa eu ver se é recarregando aqui. Só com o endereço de IP ele agora vai mudar. Ah, certo. Cria uma conta. Não, vou deixar dizer que não quero receber atualização. Ele vai perguntar usuário e senha. Aí o usuário padrão. Bom, usuário padrão admin é a senha padrão que a gente criou lá. Ele vai entrar no painel de controle. Vou deixar salvo aqui só para facilitar depois. E aqui a gente já tem a visualização do firewall como serviço, né? A gente pode ver o que está trafegando nas redes. A gente já consegue ter uma visão de possíveis configurações que você pode fazer, os acessos a ele, etc. E agora a gente vai para a parte do trabalho dessa semana, propriamente dito. Bom, antes de começar a configurar o proxy não transparente, a gente vai criar uns usuários para a gente ter o acesso liberado e o acesso bloqueado a alguns sites. Então a gente vai clicar primeiro em proxy, depois vir aqui em autenticação, e aí aqui embaixo tem gerenciar usuários. Ó. Você clica aqui e vai ter adicionar usuário NCSA. Aí aqui eu vou criar, por exemplo, Jordan bloqueado. Vou botar uma senha padrão também, porque aqui é só um ambiente de teste. Bom, agora a gente precisa configurar o acesso ao proxy, mas ainda antes disso a gente tem que adicionar algum usuário na autenticação do proxy. Aí você vem em proxy, depois autenticação, aí você vai em gerenciar usuários, aí você vai clicar em adicionar usuário NCSA. Aí você vai clicar criar um usuário padrão, por exemplo, Jordan bloqueado. Vou dar uma senha padrão também aqui, que a gente está usando um ambiente de testes. Bom, após você ter criado a autenticação aqui já com o usuário, você vai vir em filtragem web e criar um novo perfil para esse usuário. Eu vou botar o mesmo nome, até para lembrar mais fácil. Aqui já tem vários parâmetros URLs, etc, que já são bem conhecidos, que elas já vêm bloqueadas por padrão. A princípio de demonstração a gente só vai mostrar o recurso de listas brancas e negras. A gente vai botar, por exemplo, que a gente quer ter acesso ao site google.com e quer bloquear o site do Facebook. Vou adicionar aqui. Acho que o nome não pode ter espaço, né? Jordan bloqueado. Vamos ver se vai agora. Era isso mesmo. Pronto, agora é só clicar em aplicar aqui e já vai estar valendo, porém a gente ainda tem que configurar para o sistema operacional estar usando esse proxy. Bom, agora mesmo com o proxy funcionando, se você não desabilitar no Endian as portas de acesso HTTP e HTTPS, o usuário pode ir lá, desabilitar o proxy e continuar navegando normal. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que vir em Firewall, vir em tráfego de saída, e desmarcar a política de acesso pela porta 80 e a 443. Feito isso, você vai salvar e o usuário já não vai conseguir ter acesso. E para o usuário que você definir, no caso aqui. É isso. Bom, na parte final que foi pedida
para a gente fazer foi criar um outro usuário que tivesse acesso à rede liberada. Então eu criei Jordan liberado como usuário. Jordan permitidos. E aquela mesma página que eu tinha bloqueado, agora eu consigo acessar ela. Tá vendo? As outras páginas continuam valendo do mesmo jeito, porque agora ele autenticou como usuário no Endian lá. E como é que fica essas coisas aqui para configurar? Você faz o mesmo procedimento, vai em política de acesso e vai criar uma política de acesso para o usuário que você quer que permita. Eu vou mostrar logo aqui só porque basicamente o processo de criação é o mesmo para fazer e tal. Você vai selecionar a zona verde que você vai estar usando, vai botar a autenticação baseada em usuário, vai selecionar o usuário que você quer autenticar, quer criar a regra, vai usar um filtro diferente. Nesse caso eu só criei um filtro padrão vazio, não botei nada na lista branca nem na lista negra. E depois você vai aplicar a política ou atualizar a política nesse caso aqui, porque já está criado. E é isso, vai estar funcionando. E aí você pode criar vários perfis diferentes, você pode adicionar vários usuários diferentes de acordo com a necessidade. Porque o proxy não transparente é pouco utilizado assim? Porque muita gente não gosta de ter que configurar na máquina dos usuários o IP no browser, no caso, né? Então, eles acabam optando por a opção transparente, por exemplo, porque já aplica de forma generalizada, mesmo que não tenha configurado o proxy, pega no sistema do mesmo jeito, porque todo o tráfego vai estar passando pelo engine. E é isso. Bom, você vai ter que ativar ainda o proxy não transparente. Então você vai clicar em proxy, na configuração você vai habilitar ele, você vai deixar não transparente nas opções aqui, vai botar uma porta que não seja utilizada por algum outro serviço. Eu botei a 3128. Aqui é onde fica as mensagens de erro padrão, você vai escolher outra linguagem. Um hostname visível pelo proxy, caso você queira acessar de novo aqui. Eu botei também para ele registrar os logs de HTTP, as requisições, os fields que foram usados, os agentes e o firewall. E depois clica em salvar. A seguir a gente tem que efetivamente fazer com que nas políticas de acesso o usuário que a gente criou na autenticação e os filtros que a gente aplicou e criou uns filtros aqui, a gente tem que fazer eles se comunicarem. Então já por padrão já vem um filtro padrão, você pode utilizar ele para alterar, só para ter a funcionalidade. Você vai clicar aqui no lapisinho. Aí eu já marquei aqui ó, a zona verde, que é a zona da nossa conexão, para qualquer destino, ou seja, ele vai tentar acessar qualquer site a partir de nossa zona verde. Eu botei para ficar baseado por usuário, o usuário que a gente criou. Eu criei Jordan bloqueado. E aqui embaixo eu escolhi o filtro que eu tinha usado lá, eu acabei deletando o anterior e criando e utilizando o padrão que tinha lá, só adicionando os sites a ele. Feito isso, você vai clicar em atualizar a política e em seguida você tem que, nas configurações do navegador do seu usuário, procurar pela configuração de proxy, adicionar o IP do Endian e a porta que a gente configurou lá no proxy não transparente. Aí você marca essa caixinha aqui para ele aplicar todos os protocolos da rede, como SSL, FTP e SOCKS, dá OK.
e vai estar funcionando. Eu botei aqui, por exemplo, para bloquear o site do IFBA e deixar por padrão o acesso na lista branca, né? O acesso ao site da FTC. Se você chega aqui e recarrega, ele já não está usando a porta 80. Ele não consegue acessar o site pela porta 80. E ele já vai estar carregando os dados. E está lentinho porque é máquina virtual mesmo. E no site do portal do IFBA, na hora que você tenta acessar, ele já dá a mensagem de bloqueio. Tá vendo? O acesso foi negado. Página de acesso tal foi negado pela seguinte razão. Blacklist customizada, ou seja, foi aquela blacklist que a gente criou aqui para bloquear o site. Então está funcionando baseado no usuário que a gente criou. Outra coisa interessante é que se o usuário logou a primeira vez no sistema e ele for acessar um site qualquer, ele vai ser pedido um usuário e senha. Que usuário e senha é esse? É o usuário que a gente criou na autenticação, que é aquele usuário que eu criei, Jordan bloqueado, e fica aqui em gerenciar usuários. E a senha lá padrão que eu deixei, bem simplesinho. E bom, com isso você já tem funcionando um proxy não transparente com regras customizadas.